a frase, até aqui nos ajudou o Senhor. O que remete vocês? O que fica no imaginário, ou o que vocês começam a pensar a respeito dessa frase? Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei como que foi o ano de 2020 de todos aqui, mas eu posso garantir uma coisa, irmãos, que o meu ano de 2020 foi um ano muito cheio de batalhas, de dificuldades, de desafios, de algumas frustrações, sim, mas até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Nós passamos por inúmeras dificuldades no ano de 2020, muitos desafios. Inclusive, talvez aquele que chamou mais atenção foi o fechamento da igreja. Como que um pastor trabalha, como que um pastor fica com o fechamento da igreja? E nós tivemos que nos virar. E assim o Senhor foi nos ajudando, o Senhor foi nos dando o quê? Capacidade, o Senhor foi nos dando vitórias em meio às tribulações. E olha, irmãos, eu tenho uma notícia extraordinária para dar para vocês esta noite. 2020 foi cheio de desafios, 2020 foi cheio de dificuldades. Temos a esperança de um 2021 melhor, amém? Ah, não, assim não vai ser melhor não. Se eu fosse Deus agora, eu falava, deixa esse povo lá da Ponte Grande num 2021 igual 2020 ou pior que 2020, porque senão não vai dar certo. Temos a esperança de um 2021 melhor, irmãos, amém? Amém, agora sim, dá para melhorar, amém. Mas, uma coisa eu tenho certeza, que mesmo com um 2021 melhor, ele não será isento de dificuldades, de desafios, de batalhas, de problemas. Porque vivemos neste mundo, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse que neste mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa frase já vem na minha cabeça há muito tempo, irmãos. Ela vem cutucando, ela vem batendo, e eu tenho falado ela durante todo o ano de 2020. Não é verdade? Os irmãos sabem disso, culto após culto nós falamos essa frase. Mas ela não é uma frase que eu inventei. Ela está na Bíblia. E vamos abrir comigo em 1 Samuel, capítulo 7, que nós vamos ver quem é o autor dessa frase. Ele diz aí o seguinte: sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem,
e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus, foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. O que está acontecendo aqui nessa passagem, irmãos? O povo de Israel estava sofrendo. O povo de Israel estava passando por enormes desafios. O povo de Israel estava completamente desviado dos caminhos do Senhor. Aí vocês podem me perguntar: de novo, pastor? De novo. Mas qual dessas vezes que o povo de Israel estava desviado? Ontem eu estava explicando um pouco o esboço dessa pregação para minha esposa e ela falou: mais uma vez esse povo estava desviado? Foram inúmeras vezes do qual o povo de Israel clamava ao Senhor, o Senhor os ajudava, aí depois eles se desviavam de novo na idolatria e em seus pecados, e o que acontecia? O Senhor se desviava deles, o Senhor se afastava deles, e eles voltavam para a sua miserabilidade, eles voltavam para as suas derrotas, para as suas dificuldades e para os seus problemas. Essa daqui é uma situação em que o povo de Israel estava na governança, debaixo da governança dos seus juízes. Josué havia conquistado a terra prometida para o povo de Israel, só que o povo estava completamente desviado de tal maneira que o livro de Juízes nos fala que cada um seguia conforme o seu próprio coração, porque eles não tinham líderes, eles não tinham alguém que enviasse eles e falasse para eles assim, desse um direcionamento para o povo. Eli, que era um sacerdote do Senhor, os filhos de Eli, eles eram completamente corruptos. A carne que era para ser sacrificada a Deus, eles comiam a carne, eles assavam a carne, eles paqueravam as mulheres no templo, eles faziam as piores coisas possíveis. Com isso, Deus usou Samuel para enviar uma mensagem para Eli e falar o seguinte para ele: eu tirarei o sacerdócio de toda a sua família e começarei neste mesmo instante. E ao povo de Israel que se perdeu, que se desviou dos meus caminhos, eu também aplicarei uma disciplina e uma punição a eles. Estou explicando o contexto desse começo do livro de Samuel. O que aconteceu? Israel foi para uma batalha em Ebenezer, eles ficaram num campo que se chamava Ebenezer, e aí contra quem? Os filisteus. Eles estavam perdendo a batalha, pediram para trazer lá de Siló, que seria uma cidade, a Arca da Aliança. Por quê? Com a Arca da Aliança estava a presença de Deus, e onde Deus estava, eles não podiam perder. Certo, irmãos? Errado. Porque mesmo com a Arca da Aliança no meio do povo de Israel, a presença de Deus não estava na Arca da Aliança, porque Deus não queria estar com eles naquele momento, porque o coração de Israel estava desviado dos caminhos do Senhor. E isso já nos faz perceber que Deus não está em um lugar somente. Deus está aonde Ele quer. O povo achava que com a Arca da Aliança eles teriam a vitória porque eles achavam que Deus estava no meio deles. Mas Deus estava distante, porque o povo também estava distante dos caminhos do Senhor. E sabem o que aconteceu, queridos irmãos? Eles perderam a batalha e uma coisa ainda mais terrível aconteceu. A Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus. Imaginem só, irmãos, roubarem aquilo que há de mais precioso para vocês. Imaginem que nós temos na nossa mente, talvez, como a presença de Deus, o templo aqui dessa igreja. Não é o que nós imaginamos, ou muitas pessoas imaginam isso, que Deus está aqui neste lugar, devido a ela ser uma igreja, um templo onde Deus ficaria. Imaginem que ele é roubado, saqueado, e as pessoas começam a tomar conta deste lugar. Se nós vivêssemos em uma religiosidade, nós pensaríamos, onde está o nosso Deus? O que aconteceu com ele? Ele sumiu, ele desapareceu. E o que seria de nós? Nós entraríamos em total desespero. E assim foi com o povo de Israel.
O Senhor, então, os filisteus colocaram a arca da aliança perto do Deus deles, o falso Deus deles. A arca da aliança, Deus fez com que a terra tremesse, e o Deus Dagon, que era o Deus dos filisteus, caiu prostrado diante da arca da aliança, diante da presença verdadeira de Deus. Os filisteus ficaram apavorados com tudo isso e falaram para entregar novamente a arca da aliança, porque eles falaram assim: a gente não pode ter essa arca aqui, porque o Deus deles, dos israelitas, está menosprezando os nossos deuses, está acabando com os nossos deuses, e esse Deus é furioso, não vamos mexer com ele, então vamos devolver a arca da aliança. Só que a arca, ela foi para uma outra situação, ela foi para ela foi para Kiriat Jearim, que era uma outra cidade, que não era Siló, onde ficava o tabernáculo. O povo, com tudo isso, estava entristecido, devido a tanta perseguição, devido a tantas dificuldades que eles estavam enfrentando. O povo de Israel já não era mais aquele povo vencedor lá do Egito, já não era aquele povo que vencia estrondosamente as suas batalhas com a ajuda do Senhor. E o que eles fizeram? Começaram a chorar, a orar e a buscar Deus de todo o coração. E aí foi que entra em cena Samuel, sacerdote, profeta e o último dos juízes do povo de Israel. Ele fala para o povo o seguinte: se vocês estão realmente querendo buscar a Deus novamente, vocês precisam abandonar a idolatria de vocês, destruam os seus ídolos, voltem de todo o coração para o Senhor, confessem seus pecados e se reúnam, congreguem para a batalha, porque o Senhor vai batalhar por vocês. Os filisteus foram novamente contra os israelitas para batalhar, e aí o que aconteceu? O povo ficou com medo, e com esse medo pediram para Samuel: Samuel, clame por nós para que o Senhor venha nos ajudar a vencer essa batalha. Samuel clamou, Samuel orou, o povo jejuou. E o que aconteceu? Deus voltou a sua face, Deus voltou o seu coração para o povo de Israel. E no meio da batalha contra os filisteus, ele fez trovejar, ele fez cair raios. E o que aconteceu? Os filisteus começaram a perder a batalha, os israelitas começaram a ferir os filisteus com a espada, e Samuel foi, pegou uma pedra, colocou no meio do caminho e cravou essa pedra lá no local como um memorial da vitória que Deus havia dado para eles, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos deu a vitória. E essa pedra significava um memorial, uma lembrança. Olha, povo de Israel, é o nosso Deus que vence as batalhas por nós, é o nosso Deus que nos ajuda. E será que para nós isso também não é verdade? Não foi pela sua força, não foi pelas suas habilidades e pela sua capacidade que você passou pelo ano de 2020, mas foi porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E o que nós podemos aprender com tudo isso que está acontecendo com o povo de Israel para as nossas vidas, queridos irmãos? Bom, a primeira coisa que nós podemos aprender é que Deus ajudou o povo, mas para que Deus pudesse ajudar o povo, precisou ter um grande reavivamento da nação de Israel. Reavivamento, avivamento, o que isso significa? Primeiro, nós só podemos avivar aquilo que está morto. Nós só podemos trazer de novo à vida aquilo que está morto. E este povo de Israel, eles estavam mortos espiritualmente, apesar de acharem que estavam vivos. Eles tinham uma grande fé absurda, mas nos deuses errados. Eles estavam debaixo de idolatria. Eles se esqueceram do Deus que livrou eles. E eles precisaram ser o quê? Reavivados. O Espírito de Deus precisou estar com eles novamente. Eles precisaram voltar a ferver de amor, de paixão pelo Senhor.
E como eles foram reavivados? A primeira parte, que está no versículo 3, é que falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, e aí está o primeiro ponto, voltar ao Senhor de todo o coração, é o primeiro ponto para um grande avivamento nas nossas vidas. Deus não aceita corações pela metade, nem mesmo 80%, nem 99,9%. Deus quer 100% do seu coração. Você está disposto a voltar 100% do seu coração em 2021 para Deus, irmãos? Nós precisamos voltar o nosso coração 100% para Deus. Irmãos, a Bíblia ela é bem clara. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nós vemos o que? Amai a Deus acima de todas as coisas e depois o teu próximo como a ti mesmo. Precisamos amar a Deus acima de tudo, de tudo, de tudo. Acima do nosso emprego, acima dos nossos relacionamentos familiares, acima das nossas amizades, acima de tudo, precisamos colocar Deus em primeiro lugar, irmãos. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Deus, na sua palavra, que nos exorta a fazer isso. Buscai primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi isso que o povo de Israel fez, eles voltaram todo o coração deles para Deus. Eles falaram: Senhor, nós estamos cansados dessa vida miserável, dessa vida triste que nós estamos vivendo. Muda a nossa situação. Samuel falou o seguinte para eles: se vocês voltaram todo o seu coração para Deus, então façam prova disso. Destruam, retirem a idolatria do meio de vocês. O versículo 3, parte B, e o 4, ele diz: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então qual foi a resposta dos filhos de Israel? Tiraram dentre si os Baalins, que seriam deuses ali, né? E os astarotes, imagens de deuses, e serviram somente ao Senhor. Eles estavam dispostos de verdade, eles estavam com o coração completamente voltado para Deus, 100% para Deus. E qualquer sacrifício que Samuel pediu para que eles fizessem, eles simplesmente entregaram à vontade de Deus. Porque vejam bem, irmãos, muitas vezes nós podemos orar, nós podemos falar para este mundo, nós podemos pregar, nós podemos cantar, nós podemos falar inúmeras coisas a respeito do nosso grande amor por Jesus Cristo. Mas se nós não estivermos dispostos a colocar esse grande amor em prática e à prova, ele não é um verdadeiro amor. Porque amor é assim. Quando nós nos casamos, nós temos uma aliança. E nós sacrificamos tudo aquilo que poderíamos ter na nossa vida de solteiro para viver com uma pessoa somente. E assim é com o nosso Deus. Nós precisamos sacrificar tudo aquilo que não está de acordo com a vontade do nosso Deus para vivermos exclusivamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos pensar, 2021, nós vamos sacrificar tudo para Deus? Será que nós estamos dispostos a entregar o nosso melhor para Deus? Ou vamos entregar qualquer coisa? Lembrem-se, 100% do nosso coração, todo o coração para Deus. Por último, para que eles pudessem viver esse grande reavivamento, eles precisaram confessar os seus pecados. Versículo 6, congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Irmãos, nós estávamos conversando aqui hoje de manhã a respeito da depressão. E vocês sabiam que na vida do cristão e na humanidade também, existe
muito pecado não confessado que está sendo confundido como depressão? As pessoas estão tristes, estão se afundando e ao invés de confessarem o seu pecado a Cristo e abandonarem Ele, estão se aprofundando cada vez mais nos seus pecados. Querem um exemplo bem claro? Imaginem a mentira. Se você conta uma mentira, você tem que contar ela várias outras vezes para se livrar da primeira mentira. E aí você vai se afundando, se afundando, se afundando cada vez mais no seu próprio pecado, nos seus erros, nas suas falhas, e aí isso vai te trazendo tristeza, Deus vai te mostrando o que você deve fazer, você está longe dos caminhos do Senhor, e a tristeza vem pegando. E era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles não podiam mais vencer batalhas devido ao pecado que eles tinham. O Senhor estava afastado deles. Mas quando eles confessaram, Deus foi fiel e justo com essa nação e os abraçou novamente. E assim também é nas nossas vidas, irmãos. Não adianta nós queremos correr e nos esconder da presença do Senhor. Nós precisamos confessar os nossos pecados e Deus nos abraçará novamente, nos ajudando a vencer as batalhas que nós temos para este ano de 2021. O que é mais interessante? O que aconteceu nessa batalha? Samuel intercedeu pelo povo de Israel, certo? É o que diz aí nos versículos 5, 8 e 9. Congregai todo Israel, que foi o que Samuel disse, em Mispa, e o que? Orarei por vós ao Senhor. Versículos 8 e 9. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Irmãos, vocês sabem que naquela época, os profetas, os sacerdotes, eles precisavam se aproximar de Deus, porque não poderia ser qualquer pessoa se aproximando de Deus para falar a respeito da nação de Israel e pedir o favor do Senhor sobre eles, tá certo? E aí o que aconteceu? Samuel se aproximou, Samuel sacrificou o holocausto, Samuel fez tudo aquilo que precisava ser feito e clamou ao Senhor para que o Senhor pudesse voltar o seu rosto para ajudar o povo de Israel. Isso daí era comum. Os sacerdotes, os reis clamavam ao Senhor e o Senhor enviava a sua ajuda ao povo de Israel. Vejam, irmãos, como o Espírito Santo fala conosco e ele nos ilumina para trazermos a mensagem. Eu estava estudando a respeito deste texto, e eu estava falando com o Senhor, buscando a iluminação do Espírito Santo e pensava: Deus, quem é essa figura que intercede pelo povo? Seria o líder da igreja? Seria eu como pastor estar intercedendo pela igreja? Seriam os presbíteros da igreja, o presidente, o vice-presidente? Quem que seria, Senhor? Quem que nós podemos trazer aqui para esse texto? E o Espírito Santo me lembrou a respeito de quem intercede por nós de dia e noite à destra de Deus. Irmãos, nós temos a vitória porque Cristo intercede por nós dia e noite à destra do Pai. Nosso sumo sacerdote. Vejam que aqui nessa mensagem ele sacrificou um cordeiro, que é o que ele diz aqui, ó. Sacrificou, aqui ó, tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Cristo é o cordeiro de Deus que intercede por nós. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Abram comigo também, irmãos, por favor. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre
para interceder por eles. O povo de Israel tinha Samuel. Ele foi um homem fantástico? Foi. Mas nem se compara com Jesus intercedendo por nós. Sabe por que vencemos no ano de 2020 e por que venceremos no ano de 2021? Cristo intercede por nós em todos os momentos. Nas nossas dificuldades, Cristo está lá conosco. No nosso choro durante a noite, Cristo está lá conosco. Nas nossas angústias, nas nossas depressões, em tudo, Cristo está conosco, intercedendo à destra de Deus nosso Pai, pedindo em favor de nós. Se faltar um emprego na sua casa, Cristo está intercedendo por nós. Se faltar o alimento, Cristo está intercedendo por nós. Existe um melhor intercessor do que este, irmãos. Ele sabe o que nós estamos precisando. E o último ponto que eu gostaria de abordar com os irmãos é que o povo de Israel voltou todo o seu coração para Deus. Samuel intercedeu por eles. Nós precisamos voltar todo o nosso coração para Deus, para Jesus, ter um grande reavivamento no nosso meio, ter uma esperança novamente, ter o fogo do primeiro amor, da primeira paixão, ardendo dentro dos nossos corações, queimando nos nossos corações. Cristo está intercedendo por nós neste ano de 2021. E por último, Cristo é a pedra que nos ajuda e nos dá a vitória. Como assim, pastor? Cristo é a pedra que nos ajuda e nos dá a vitória? O que isso tem a ver com o texto de hoje? No versículo 12, que vai falar a respeito, até aqui nos ajudou o Senhor, vejam aí o que acontece com Samuel. O Senhor começou a ajudar os israelitas na batalha, os filisteus começaram a fugir, começaram a perder, e Samuel fez o quê? Você se lembra do que eu falei? Ele pegou uma pedra, colocou no meio do caminho e falou: até aqui nos ajudou o Senhor. Vejam bem, irmãos, Samuel não estava colocando a esperança dele, naquele momento, naquela pedra. Ele não estava idolatrando aquela pedra, mas ele estava adorando a Deus e colocando aquela pedra como uma lembrança, um memorial, marcando um ponto onde a vitória aconteceu na vida deles. E o que ele fez? Ele gritou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda, literalmente. E em Atos, capítulo 4, versículo 11, Pedro diz ao povo judeu que Cristo é a pedra angular, a pedra que nos sustenta, e é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, que era o povo de Israel. Romanos capítulo 8, do versículo 35 a 39, nós vamos ver que é sobre a edificação dessa pedra que o cristão tem a vitória sobre todas as coisas. Vocês se lembram que eu falei que Cristo intercede por nós no capítulo 8, versículo 34. Acompanhem comigo do versículo 35 até o versículo 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Entretanto, versículo 37, vejam aqui: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, porque Cristo nos amou. E vejam que somos vencedores, não somente de um jogo de futebol, ou de qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. Versículo 38, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, essa daqui não é uma lista extensa e cansativa do apóstolo Paulo. Mas vejam que bonito que ele faz. Ele tenta trazer todas as dimensões, mostrando que o amor de Jesus Cristo nos preenche, nos persegue, está conosco em todas as direções. E nada pode nos separar da vitória que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos aplicar para as nossas vidas hoje? Eu queria dizer que nem Covid, nem falta de dinheiro, nem falta de alimento, nem falta de seja lá o que for, pode nos separar do amor de Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Problemas nas nossas casas não podem nos separar do amor de Jesus, nosso Senhor. E com Cristo somos mais do que vitoriosos. Ele é a pedra no qual nós estamos e precisamos estar firmados com os nossos dois pés. Tudo neste mundo é passageiro, irmãos. E não coloquem a esperança de vocês em coisas passageiras. As coisas que Deus nos deu, como casamento, relacionamentos com os familiares, tudo é muito bom e é bênção de Deus. Mas a nossa firme esperança não pode estar nessas coisas. Somente em Jesus. Não pode estar firmada no nosso emprego, no nosso trabalho, porque nós podemos perder esse trabalho, esse emprego. Deve estar somente em Jesus. Foi assim que vencemos e passamos pelo ano de 2020. E é assim que venceremos e passaremos pelo ano de 2021, se Cristo não voltar antes. Amém, irmãos?